aqui mais uma lição aprendida, né? Na palavra do Senhor sobre reconciliação. Quantos precisam se reconciliar? Os nossos versículos de destaque hoje falaram sobre, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso indica que Deus não se agrada da nossa oferta, do que fazemos para Ele, se nós estivermos de mal com as pessoas, né? Então vamos organizar nossa vida com todos e nos apresentar a Deus como os servos fiéis a Ele. A nossa leitura hoje é em Gênesis 32, versículo de 1 a 5 e também 33, versículo de 1 a 9. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso dei àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. É um pouco difícil a gente tentar, resolver um problema mal feito. No caso aqui de Jacó e Esaú, 2 irmãos, um usurpou, o direito de primogenitura do outro. A gente vai, se você puder entender um pouquinho da história, você vai ver, se você puder ler, você vai ver que num momento como esse, em que nós somos levados a ter que nos reconciliar, somos levados a ter que nos humilhar e tentar resolver aquele problema que causamos no passado. Aqui nós podemos também entender como Esaú, naquele momento, ele não revidou, mas ele perdoou o seu irmão. Muitos anos antes da história de hoje, Jacó trapaceou fazendo-se passar por seu irmão Esaú para ficar com algo que pertencia a ele. Muitos conhecem a história. Se você não conhece, recomendo ler a Bíblia para conhecer. Vale muito a pena. Entre as muitas consequências de seu erro, Esaú odiou a ponto de querer matá-lo e Jacó teve de fugir para longe de sua família. Algumas vezes erramos com as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, irmãos, pais, filhos, colegas de trabalho, nosso cônjuge e tantos outros. Nós os magoamos, ofendemos, tiramos sua dignidade, alegria ou vitórias, então fugimos, nem sempre do ponto de vista geográfico. Às vezes passamos a evitar a pessoa que prejudicamos para não ver em seus olhos a decepção conosco, ao seu ódio. Podemos até não ter certeza do que ela sente, mas imaginamos não sermos mais amados ou queridos por ela.
A verdade é que não podemos passar a vida toda fugindo dos problemas que criamos, nem ficar sempre longe daqueles que magoamos e prejudicamos. Chegará um momento em que, por nossa vontade ou contra ela, nos depararemos com quem prejudicamos. É um velho ditado que diz que até as pedras se encontram, não é verdade? Pois é, assim. O ideal é que espontaneamente tomemos a decisão de encontrá-lo, cientes de que cabe a nós o pedido de perdão. Se você está nessa situação, peça a Deus que tire todo orgulho e medo para que você se coloque frente a frente com seu adversário. Certamente o Senhor moverá o coração dele para que conceda o perdão. Afinal, Deus deseja que haja paz entre os homens, como está escrito lá em Romanos 12:18, né? Façam tudo o possível para viver em paz com todos. E esse é uma coisa que nós devemos buscar sempre, a paz. Reconciliarmos com as pessoas. Se queremos agradar a Deus e estar na presença do Senhor, não podemos ter mágoa com ninguém. A reconciliação é uma parte com duas chaves: perdoar e pedir perdão. Amigos, precisamos urgentemente nos reconciliar com todos que temos divergências. Veja em nosso versículo de destaque de hoje o que o Senhor Jesus diz em Mateus 5. No versículo 23 e 24 ele diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que ele está dizendo é que Deus não se agrada de você se você tiver mágoa com alguém, se você tiver alguma rixa, alguma coisa que você fez. Vá resolver primeiro aquilo para que Deus possa te receber. Nós não entraremos no reino dos céus, Jesus deixa bem claro, se não formos como crianças, que perdoa, que não guarda mágoa de ninguém. Devemos aprender com Jesus. Viver com intrigas, com inimizades faz mal para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa saúde também. Muitas pessoas têm problemas cardíacos, muitas pessoas têm problemas emocionais, porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam a pedir perdão. Você sabia que o pecado causa inimizade entre nós e Deus? Pois é, lá em Isaías, no capítulo 59, a partir do versículo 1 e versículo 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Se nós queremos receber as bênçãos de Deus para as nossas vidas, se queremos receber o seu favor, a sua presença, ser moradia do seu Espírito Santo, precisamos nos livrar desse rancor, desse pecado, dessa mágoa do nosso coração. Quando pecamos, estamos ofendendo a Deus. Por isso, devemos resolver esse problema o mais rápido possível. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele abriu a porta da reconciliação entre nós e Deus. Lá em Mateus 15:37 diz, 37 e 38, mas Jesus com um alto brado expirou. No momento da sua morte, no versículo 38 diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Portanto, não há mais necessidade de ter ninguém para me interceder, mas eu sim posso me reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, pois Ele abriu essa porta. Então vamos resolver o nosso problema, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e nos afastando dele. É o ponto de partida. Devemos nos reconciliar com os nossos amigos, com as pessoas que magoamos, né? Com os nossos familiares, o mais rápido possível. Não podemos perder essa oportunidade de reconciliação com Deus. Se você sente que está distante de Deus devido aos seus pecados, lembre-se de 1 João capítulo 9, quando diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nessa palavra? Então, aprenda a buscar em Deus o seu relacionamento, pois Ele já abriu a porta do céu para você. Hoje, se você sabe que precisa pedir perdão ou perdoar alguém, não perca mais tempo.
Se estiver longe, ligue, mande uma mensagem, mande um WhatsApp aí, né? Manda uma mensagem para a pessoa. Se estiver perto, procure essa pessoa, perdoe, peça perdão, procure rapidamente reconciliação. Deus trará grandes bênçãos para a sua vida. Tire esse peso do seu coração. Fazendo isso, você trará paz para a sua vida. Você verá quanto a sua vida se tornará mais leve. E lembre-se que dormir em paz, sabendo que estamos em paz com Deus e com todos os que nós conhecemos, isso não tem preço. Porque Jesus pagou o preço pela nossa reconciliação com o Pai. Daí agora cabe a nós abrir os nossos corações, né? Quebrantar esse coração aí e tirar toda mágoa, toda dor, aprender a perdoar, porque Deus já nos perdoou de tantos pecados horríveis, e aprender também a pedir perdão. É necessário estarmos nessa condição para sermos aceitos por Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que possamos sentir em nossos corações a presença do seu Espírito Santo, pois Ele nos fortalecerá e Ele nos ajudará nesse momento de dificuldade que temos para perdoar e pedir perdão. Que a paz do céu